Frederico, que vai desenvolver um tema ligado à obra de Ivone do Amaral Pereira, do livro Ressurreição e Vida. Não é isso, Frederico? Isso aí. Boa noite mais uma vez aí a todos. Tá? Esse livro é um espetáculo, Ressurreição e Vida, tem vários contos. O Paralítico de Kiev, que eu já dei algumas palestras, é o conto anterior a esse. O Sonho de Rafaela, que é outro espetáculo, também está nesse livro. E esse aí se chama O Segredo da Felicidade, que é dividido em 4 partes. A primeira se chama O Monte dos Urais. Eu vou tentar não dar o spoiler dessa história por completo, porque ela vale muito a pena ser lida. Então, estão todos me escutando? Sim, Frederico. Tá ok. Estamos ouvindo bem, estamos ouvindo não, porque bem. Sumiu a imagem de todo mundo, eu fiquei preocupado. Eu disse assim, acabou a audiência, né? Mas tudo Não, bem. porque senão a gente não consegue ouvir legal. Ah, então tá ótimo. É só Pode ficar tranquilão, tranquilão. Bem, esse conto ele é muito interessante. Se tem alguém aqui que está escutando que gosta de novela, tem muita cara de uma trama de uma novela, onde nós temos sentimentos que se envolvem como amor, inveja, perdão, a vingança, a traição, tudo isso na mesma história, mas contada com uma riqueza muito grande. O Leão Tolstói, um escritor fabuloso, quando ainda em vida, e depois também, a primeira coisa que ele nos faz, quando você lê esses contos via Dona Ivone, é nos transportar para a Rússia. A verdade seja dita, dá vontade muito grande de um dia ir lá conhecer isso que ele fala, né? E essa história, ela se passa numa ermida, uma pequena propriedade que depois vira um mosteiro próximo aos Montes Urais. Os Montes Urais são uma cadeia montanhosa com 2.400 quilômetros de extensão e 1.600 metros de altitude na fronteira da Rússia com a Europa. Estou dando essa informação só para a gente tentar se localizar, porque uma coisa gostosa que tem nessa leitura é que ele conta com detalhe as propriedades e o envolvimento do dono da propriedade com a natureza, que não tem como a gente não se transportar para lá como se estivesse até fazendo uma visualização, uma meditação. Essa história ela se passa em 1840, portanto, faltavam 17 anos para a doutrina espírita ser anunciada, a terceira revelação ser anunciada ao mundo. E essa história possui 3 personagens principais. O principal se chama Sergei Solokov, que é o príncipe Viazensky. O outro personagem, que é quem narra a história, é o conde Vladimir Kupreinov, na vida atual, em 1840. E a terceira personagem nessa trama se chama Olga. Tá? E como que surge essa história? Esse príncipe Viazensky, que a gente fica encantado com a evolução espiritual dele, que se chama Sergei Solokov, ele seguia o catolicismo ortodoxo na Rússia 100 anos antes, em 1740, mas aquela religião não atendia às necessidades dele em relação ao que ele acreditava dos ensinamentos, da simplicidade dos ensinamentos de Jesus. Como ele tinha muito... Ele viveu na Rússia na época do czar Pedro e de sua esposa Catarina. E ele frequentava, como toda pessoa da sociedade antigamente, tinha uma propriedade em Moscou e uma propriedade em São Petersburgo. Ele frequentava a alta sociedade, ele pertencia à ordem dos católicos ortodoxos, mas aquilo não o satisfazia. Então, ele tomou a liberdade de pedir uma licença, e como ele era muito bem visto pelo imperador e pela imperatriz, ele foi estudar, passar o tempo, 5 anos na Palestina para seguir os caminhos de Jesus, e depois ele passou mais 5 anos no Tibete para aprender a medicina transcendental, que na época se chamava assim,
que era para aprender principalmente o uso do magnetismo para a cura das pessoas. Aliás, eu vou até fazer um parênteses aqui, antes de começar a falar dele, né? Que no livro conta, muito interessante, o livro fala muito de magnetismo, porque ele tem um poder de cura, o Sergei Solokov, o príncipe Viazensky, sensacional, realmente uma evolução muito grande. E o Tolstói menciona aqui que as enfermidades curáveis com somente o uso do magnetismo eram e ainda o são, dependendo da cura da vontade do operante. Ele lista aqui o raquitismo, as enfermidades que flagelam as crianças, a hipocondria, a neurastenia, o nervosismo, anormalidades sexuais, o traumatismo moral ou físico, a alucinação, a histeria, a epilepsia, que é uma enfermidade sediada no perispírito, a embriaguez não hereditária e, finalmente, a loucura, principalmente vinda através da obsessão. Eu achei muito interessante até mencionar, fazer esse adendo que conta aí no livro, porque eu não sabia da extensão grande que o magnetismo tem, e foi interessante que ele lista, né, algumas das enfermidades que o magnetismo cura. Pois bem, depois de passar 10 anos voltado ao aprendizado, 5 na Palestina e 5 no Tibete, o príncipe Viazensky, né, Sergei Sokolov, ele volta à Rússia e pede a czarina para deixar de seguir o catolicismo ortodoxo. E ele tinha uma pequena propriedade próxima dos Montes Urais, que se chamava Mermida, né? Ele vende tudo que é dele, vende a propriedade de Moscou, vende a propriedade de São Petersburgo, ele tinha muito dinheiro, e investe nessa ermida que vira um verdadeiro oásis. Era muito comum que pessoas da alta sociedade, políticos que se opunham ao czar, militares, todas as pessoas que se exilavam assim do governo, era muito comum que elas passassem um tempo, porque ele conhecia muita gente da sociedade, então ele voltou antes de vender as propriedades, ele foi para Moscou e São Petersburgo para anunciar que ele tinha criado essa ermida, que depois virou mosteiro, que era um local que não se preocupava com o título da pessoa que batia lá. Toda vez que uma pessoa entrava nessa propriedade, quem ficava na porta, na recepção da propriedade, perguntava assim: quem vem da parte de Deus? E nada mais, entrou na propriedade, nada mais era importante desde que a pessoa tivesse vontade de se tratar, de se curar, e se quisesse continuar, como muitos desses aristocratas, políticos, religiosos, muitos desses artistas, muitos desses gostavam tanto do ambiente, da paz do ambiente, que eles continuavam lá servindo como voluntários. Não tem como, gente, eu fazer uma alusão dessa ermida com Gand. Inclusive, depois eu vou tratar uma página aqui, vou começar uma página com vocês, parecia um atendimento fraterno, mais ou menos a mesma coisa que a pessoa que vem procurar ajuda, ao entrar no GAN, conversa, era exatamente a mesma abordagem, um oásis de paz no meio da confusão da sociedade naquela época. Pois bem, em 1840, o outro personagem que é quem narra a história, chamado Vladimir Kuprainov, ele, que era um conde, fazia parte da guarda do czar, também muito respeitado, ele se apaixonou por uma jovem francesa e queria casar com ela mesma na Rússia. Os amigos deles até eram meio contrários, porque era comum, né, o russo casar só com a russa, mas ele se apaixonou por essa francesa. A família ela ficou um tempão na Rússia, mas a família, os pais da francesa não queriam que ela se casasse lá e exigiram que ele fosse para a França para se casar com ela. Ele gastou uma soma grande de dinheiro, mas atendeu o pedido e foi para a França e se casou com ela. Depois da grande festa e tudo mais, voltaram para a Rússia, onde moraram e viviam felizes. Até que ele tinha lá as missões dele, ficou um tempo sem ir para casa, e quando ele voltou, ele descobriu que a esposa dele tinha fugido
com um antigo namorado francês, e aquilo o desolou. Esse conde Vladimir era muito orgulhoso e nunca tinha tido uma decepção na vida dele. E aquilo o devastou. O devastou a tal ponto que ele tentou o suicídio umas 2 ou 3 vezes, não aguentando suportar essa dor, sendo que era a primeira vez, segundo ele narra, que ele sentia uma dor na vida dele. Não estando acostumado com isso, tentou o suicídio sem sucesso. Um amigo dele, vendo que ele não conseguia se recuperar de jeito nenhum, sabendo da existência dessa ermida, o recomendou a ir para lá. E ele foi para conhecer a ermida. Quando chegou, era uma viagem longa, levava um tempo para chegar, em 1840, lembrando que 100 anos antes vivera lá esse príncipe Wierzewski, que foi quem fundou essa ermida, esse local de paz. Esse conde Vladimir foi lá, foi recebido, assim que ele chegou, em estado de desespero emocional, a pessoa na recepção perguntou quem vem da parte de Deus. E ele se identificou, e a partir do momento que entrava, era uma pessoa como outra qualquer, fosse um príncipe ou um servo. Eles lá na Rússia chamavam de mujik, tinha quase o status de um escravo. Tá? As pessoas nessa ermida trabalhavam com muito boa vontade. Na época, em 1740, quando o príncipe Wierzewski fundou a ermida, ele chamou 2 ex-sacerdotes que serviram junto com ele na Igreja Católica, mas também não estavam satisfeitos com o que o catolicismo ortodoxo ensinava, se juntaram a ele. E lá era um local de paz, só se praticava o evangelho de Jesus. Eles, apenas para evitar problemas políticos com alguma influência da igreja, eles tinham algumas disciplinas ligadas ao catolicismo ortodoxo, porque se alguém fosse lá fiscalizar, viriam que não era uma coisa assim de protesto, né? Do contrário, mas eles viviam pela simplicidade. Bem, esse conde Vladimir ficou assim apaixonado pela propriedade. Ela tinha um bom gosto na decoração muito grande, uma influência oriental que o príncipe Wierzewski teve e tudo mais, e era um local de muita paz. E aí ele foi conversar, depois de algumas semanas se restabelecendo daquela tristeza, né, a infelicidade que eu tinha visitado, ele foi chamado pelo responsável da propriedade para uma conversa, para um atendimento fraterno. E aí essa parte eu gostaria de ler um pouquinho para vocês, e não tem como, né? Eu, na mesma hora, remeti a quando muitos de nós vamos ao GAM ou a uma outra casa, seja espírito ou não, buscando um conforto, buscando aquele acolhimento, porque ele foi chamado para essa conversa com um sacerdote que fez a seguinte pergunta para ele. Vocês me permitam, eu vou ler um pouquinho, só para a gente poder viajar nessa atmosfera junto. Por que vieste ter conosco? Que te aflige? Vejo-te jovem, saudável, desfrutando de boa situação social. O que sucedeu? Foi a pergunta do sacerdote. E ele responde: a pergunta assustou-me. Em meu ser existira sempre, era bem verdade, um desgosto secreto, indefinido, uma angústia incurável, insatisfação que eu jamais pudera corrigir. E que o desastre sentimental tinha agravado. Ele não conseguia, por algum motivo, se sentir pleno, se sentir feliz. E ele diz assim: eu não poderia explicar a razão desse estado mórbido que me seguira da infância, adolescência à maioridade, culminando agora com a traição do ser amado. Em verdade, eu possuíra uma família que me adorara na infância e respeitara na mocidade. Fizeram um curso brilhante na universidade. Cheguei a capitão, ainda jovem. Era rico, jamais conhecera dificuldades ou privações. Vivi no estrangeiro, fruí do prazer das diversões encantadoras e estudos que me saciassem o desejo de instrução aprimorada.
Apenas a desilusão pela infelicidade de minha mulher dera motivos de queixas a mim mesmo. No entanto, eu jamais me sentira feliz. Olha que ponto interessante, né? Era uma pessoa que materialmente tinha tudo e reconhece que, independente da traição que trouxe esse desgosto, ele jamais havia se sentido feliz. Uma intranquilidade, uma angústia, um temor singular pelo meu futuro sempre seguiram meus passos, anuviando-me a coragem de viver. E aqui eu até trago para o tempo de hoje, né? Uma tranquilidade, uma angústia e um temor singular pelo futuro. Quantas pessoas hoje em dia, em razão do Covid-19, sentem exatamente essa tranquilidade, essa angústia e o temor pelo futuro? Aí a pergunta inesperada do superior abriu confissões na alma dele. Narrei os pormenores da minha vida, o doce e infeliz romance, e arrematei. Considero-me hoje o mais infeliz dos homens. O mundo e a sociedade aborrecem-me. Minha alma aspira a uma situação ideal cuja natureza não consigo aprender. Quanto de nós, ao dar entrada no gão ou outra casa que nos acolhe, não sentimos isso, que a gente aspira a uma situação ideal. Falta-me algo singular, cuja ausência me tortura e inibe de atividades eficientes em qualquer setor. Junto de vós venho procurar o refrigério para ânsias do coração e esclarecimento para o espírito. Olha o estudo, olha a importância do estudo, que se precisa habilitar para a nova etapa na existência. O superior chega para ele e diz: nunca pensaste, irmão, que o que te falta é comunhão com o amor divino? E veja bem, estamos em 1840, ainda não havia o espiritismo e não havia esse esclarecimento. As religiões, muitas delas eram dogmáticas, não traziam certos esclarecimentos para quem as seguiam. E ele fala assim: mas eu tento encontrar Deus. Mas como eu vou encontrar Deus na sociedade frívola e egoísta de São Petersburgo, de Moscou, Paris, Londres ou qualquer outro lugar? Como comungar com Deus se as religiões nada sabem de positivo a tal respeito? Aí ele volta falando assim: como encontrar Deus? Ele começa a se perguntar, falando com o sacerdote. Como encontrar Deus na ignorância, na situação e nos sofrimentos dos mujiques, os servos, os quase escravos lá? Como encontrá-lo diante de um cego ou de um leproso, de um cretino ou um aleijado que rasteja, quando acolá vejo a suntuosidade do imperador ou a graciosa silhueta de uma virgem? Como encontrá-lo na inferioridade do degenerado, quando me extasio ante a superioridade do santo e do gênio? Como aceitá-lo na dureza dos quartéis, na impiedade do inimigo, na selvageria dos campos de batalha, na hipocrisia e no egoísmo dos salões, na imoralidade das camadas sociais vencidas pelas paixões? Agora venho procurá-lo aqui. É a esperança que me resta. Talvez que esta solidão e a santidade da vida que aqui se desfruta possam apontar-me aquilo que necessito. Luzes para a razão das coisas e dos fatos. Consolo para o coração ferido pelas desesperanças, ânimos para o espírito necessitado de amor e fé. Pois, acima de tudo, sou um sofredor. E o sacerdote responde para ele: a verdade, meu caro, é que tens procurado o Criador onde bem sabes que não poderás encontrá-lo. Deus está em toda parte onde a sua grandeza se puder manifestar, e jamais nos prejuízos que o homem inventa para infelicitar a si próprio e aos próximos. Suas leis são claras e simples. Tal é. Aí ele diz: cumpre, no entanto, só para finalizar, que o saibamos procurar com atenção e respeito a fim de poder encontrá-lo. Tal aquisição, a convicção a respeito de Deus será obra do nosso próprio esforço, nosso esforço pessoal, virtude de um labor sagrado. Ninguém o fará por nós. É favor que não recebemos de outro. Eu achei sensacional essa conversa, porque é um verdadeiro atendimento fraterno, onde mostra, de um lado, a pessoa que vai procurar ajuda,
e todas as dúvidas, todas as dores que passam no seu coração naquele momento, todos os questionamentos que faz, inclusive as dúvidas de onde encontrar Deus, porque na visão dele, que não acreditava em imortalidade da alma, não acreditava em reencarnação, não acreditava ainda em lei de causa e efeito, a visão dele era: nossa, eu sempre tive tudo e sou infeliz, como que eu vou encontrar Deus quando eu vejo as pessoas na guerra, maltratando os inimigos, e outras pessoas que têm tudo, algumas que não têm nada, sofredores, onde eu vou encontrar? E a resposta é dentro do seu coração. E a busca é nossa própria. E aí, esse sacerdote recomenda ele visitar uma determinada casa anexa ao mosteiro, que foi a casa onde 100 anos antes morou o príncipe Viazensky e a esposa dele. Há 100 anos atrás, esse príncipe, quando criou essa ermida, ele morou lá, ele não era casado ainda. Esse príncipe era um musicista sensacional, ele tocava uma flauta assim que maravilhosa. Ele era um espírito muito evoluído. Ele tinha um tratamento, ele conversava com os minerais, os vegetais e os animais. Ele saía pela propriedade, e é bonito ver o Tolstói contando detalhes das árvores, né? Os carvalhais, os pinheiros, as flores todos, os lilazeiros, e ele conversando com cada um, passando um tempo, ele meditava continuamente e vivia continuamente atendendo ao trabalho voluntário. As pessoas, quando entravam nesse local, elas se sentiam em verdadeira harmonia e comunhão, e era um respeito, todos os respeitavam demasiadamente pela simplicidade, pelo conhecimento e pela dedicação que ele tinha perante a todos. Porque se ele já tinha dedicação aos minerais, aos vegetais e aos animais, aos seres humanos, então, ele era uma pessoa completamente entregue. E que, quando as pessoas chegavam lá com os seus mais diversos tipos de problema, através do magnetismo, ele buscava, e do trabalho voluntário, do tratamento espiritual, mesmo antes do espiritismo existir, ele procurava ajudar a todos, e muitos, mesmo depois de se recuperarem, não voltavam para a sociedade, não voltavam para o título que tinham, ficavam lá porque a paz que eles recebiam era algo que eles não encontrariam em lugar algum. Pois bem, então o conde Vladimir Kuprainov foi mandado para essa casa, e é interessante porque até os 10 anos de idade esse conde morou com os pais próximo dessa propriedade, e ele tinha uma atração que ele não sabia explicar. Ao mesmo tempo, ele tinha uma atração e ele tinha um certo grau de temor por essa casa mesmo, que chamava a Casa da Bela Olga, 100 anos atrás. Ele vai fazer o tratamento, ele fica dias lá, nada acontece, a casa está só para ele, várias pessoas já passaram lá, e tem muitas histórias que a casa é mal assombrada, até que um dia ele começa, em pleno inverno, um frio danado na rua, nevando, ele escuta fora da casa uma flauta belíssima, né? Uma harmonia celestial. E ele fica pensando: quem toca essa flauta? Ele já sabia que o príncipe tocava flauta, mas o príncipe tinha morrido em 1800. O príncipe viveu 60 anos, 1700, 60 anos, né? Na realidade, morreu antes até. Ele viveu lá 1740, mas viveu 60 anos. Mas ele sabia, o príncipe já tinha morrido, não podia estar tocando lá. Ele pensou: deve ser o servo aqui. Mas ele disse: poxa, mas a melodia é tão bem executada que não é possível que ele esteja tocando em um jardim agora com um frio descomunal. E aquela melodia foi encantando ele. Mas tudo bem, no dia seguinte ele acordou e disse: eu devo ter tido devo estar sendo influenciado por esse negócio da lenda de ser uma casa assombrada. No dia seguinte, ele de novo escutou, e dessa vez escutou já dentro do quarto dele. E aí ele foi procurar e o som sumia, até que, de uma determinada hora, ele foi para uma sala lá, uma sala muito bonita, que tinha um quadro do príncipe, inclusive, sentou-se lá. Sentiu um cansaço tão grande que imediatamente ele dormiu. E acordou logo em seguida. E aí ele tomou um susto, porque quem ele vê na frente dele? O príncipe,
que ele diz reconhecer pelo quadro que tinha na sala, mas ele tinha certeza que, independente do quadro, ao enxergar o príncipe, ele já sabia quem era. E aí ele toma um susto, porque ele vê o príncipe, começa a conversar com o príncipe, mas quando ele olha para a poltrona, quem ele vê sentado na poltrona? Ele mesmo. Ele estava em estágio de desdobramento. E ele vê o príncipe com uma luz, uma serenidade, uma paz, e os dois começam a conversar. A partir daí, o príncipe começa a conversar não mais com Vladimir Kupreinov. Aliás, o Vladimir, que era quem estava deitado na cadeira, dormindo, aquele corpo inerte, já não se reconhecia mais como Vladimir Kupreinov. Ele já se via como Alexei, pessoa que viveu há 100 anos atrás e que conhecera o príncipe em situação diferente. O príncipe começa a contar a história dele, como ele criou a ermida, o mosteiro e tudo mais, como ele conheceu a bela Olga. Ele, em 1740, depois de ter fundado a ermida, um dia uma jovem moça de seus 18 anos chegou levada pelo seu irmão de leite, porque essa moça foi filha de uma cigana com um grande conde, um grande aristocrata, filha bastarda na época, e só que o conde acabou reconhecendo, mas a cigana a deixou e o conde cuidou dela. Mas essa moça é filha desse conde, foi reconhecida, ia herdar tudo dele, mas o conde conheceu uma outra esposa, conheceu uma esposa, né, depois que a cigana morreu e tudo mais, ele conheceu a esposa dele, e essa esposa tinha um ciúmes danado da menina, e como o conde morreu, essa esposa deu um jeito, armou uma trama para que essa menina perdesse tudo que ela tinha direito e devolveram essa menina para a mãe de leite, que morava nesse local da ermida. E essa menina foi para lá com uma tremenda loucura, pensando já no suicídio. No meio da madrugada, procuraram pelo príncipe Viazensky, pedindo ajuda. Ele passou a noite inteira aplicando passes magnéticos na moça, induzindo-a ao sono para que o espírito dela pudesse repousar. E no dia seguinte, quando voltou, ela já estava se sentindo melhor, ela foi melhorando, ela passou a conviver na ermida com todos. E ela tinha uma alegria singular, porque até talvez hereditário lá do povo cigano, né, tártaro, que ela tinha descendido, ela gostava de dançar, ela tinha uma beleza extraordinária e ela era muito comunicativa. Então, todas as pessoas gostavam muito dela. E o príncipe começou a tratá-la de uma forma a ensinar o evangelho, a ensinar o trabalho voluntário. E ele também foi se encantando por ela cada vez mais, e preocupado, porque ele sabia, um espírito evoluído, não é engraçado, ele já sabia que a missão dele não era se casar, que a missão dele era atender as pessoas que necessitavam do evangelho, que necessitavam do magnetismo, mas aquele amor foi muito grande e tudo mais, e ele acabou pedindo a moça em casamento, porque a esperança dele é que ela lá junto dele, ela aprenderia tudo o que ele tinha para ensinar, era uma forma dela ficar perto e poder ajudá-lo e tudo mais. Se casaram, ela aceitou o casamento, apesar de ser o dobro da idade dela, e ela tinha um respeito, assim como todos, um respeito enorme. Enquanto eles estavam casados lá, era uma alegria, porque ela tinha um respeito muito grande, ela sabia que ela mesma dizia que não chegava aos pés dele em questão da evolução espiritual dele, do mais, da forma como ele tratava, só que ela também tratava as pessoas muito bem por uma outra forma, porque ela era muito comunicativa, muito alegre, e levava a alegria, a festa, a dança para todos, o que também encantava ele. Só que ela começou a sentir uma necessidade muito grande, 18 anos, de viver na sociedade russa. E ele sabia que aquilo ali não ia dar certo. Ele sabia que aquilo ali
não era o bom para ela, porque o espírito dela era um espírito aventureiro e que ela ia se decepcionar, porque ele já conhecia a sociedade russa e já sabia, assim como a gente vê nos filmes, tanto russos quanto franceses, ingleses, muita inveja, muita gente querendo aparecer, muita gente difamando o outro. E naquela época, hoje ainda tem isso, né? Naquela época, se você era difamado junto ao rei, a morte era quase certa, ou então a prisão num calabouço, né? No caso da Rússia, era muito comum mandar para trabalhos forçados na Sibéria, e o príncipe sabia que isso não ia dar certo. Pois bem, ela tinha se recuperado, ela tinha os documentos da herança dela, e o príncipe casou com ela normalmente lá, junto à czarina, para mostrar que era um casamento correto e tudo mais. Ela recuperou a herança dela, que a madrasta tinha dado um jeito. Ela tinha 2 irmãos por parte de pai, a madrasta tinha dado um jeito, mas ela recuperou e deixou tanto a madrasta quanto os 2 irmãos sem nada. E o príncipe sempre dizia para ela: eu já tenho muito dinheiro aqui e aonde a gente está morando nessa propriedade, a gente não precisa disso, deixa isso com eles. Mas ela não perdoava. E a gente sabe, né, pelo estudo, né, que o perdão é fundamental, porque enquanto a gente não perdoa, a gente carrega todo aquele mal conosco e não consegue caminhar. Então, juntando uma coisa com outra, foi se desenvolvendo. Essa madrasta conhecia o Alexei, que no tempo atual é o conde Vladimir, e pediu para ele ir para Ermida, porque ela precisava desse dinheiro, ela estava vivendo miseravelmente, para trazer de volta a enteada dela para a sociedade e, ao mesmo tempo, trazer algumas meninas que poderiam virar garotas de recado da czarina. E ele foi. Ele diz, inclusive, que quando ele vai para lá, ele fica encantado. A presença do príncipe o encanta, porque ele percebe uma superioridade, um fino trato no relacionamento com as pessoas, uma coisa assim fora de série. Isso aí devia sair do príncipe com uma energia que vai contagiando as pessoas, e ele demonstra uma admiração. Mas o intento dele é levar essa moça de volta para a sociedade. Para piorar a situação, ele se encanta com a beleza da moça. E aí, como toda boa novela que tem amor, traição, vingança, perdão, vocês já podem imaginar aonde nós vamos chegar nessa história. Ele tentando levar a moça para a sociedade, os sonhos da moça era ficar um tempo na sociedade, o desejo do príncipe que ela ficasse lá, mas ela, por mais que amasse o príncipe, por mais que reconhecesse que ali era um local, ela estava entediada. Uma moça muito nova. Então, ela acaba deixando que os seus desejos falem mais alto e ela vai para a sociedade, fica encantada. O príncipe fica decepcionado, mas mesmo assim, dias após ela ir, por conta própria, sem ter falado nada para ele, ele vai atrás dela. Eles têm uma conversa muito séria em Moscou e ela é encantada por ele e tudo mais. Mas ela diz: eu não posso voltar, eu estou insatisfeita, aquilo ali está me entediando, eu sei que você tem uma missão, mas fica aqui comigo, treine outras pessoas, no futuro a gente volta. E ele disse: não, eu tenho uma missão junto a Deus, eu sei qual é o meu papel nessa vida, eu não posso ficar, apesar de te amar, eu tenho que voltar. E ela fica lá. Todas as decepções acontecem, a traição acontece, ela é exilada para a Sibéria. Existe uma trama junto à czarina, que respeitava muito o príncipe e tudo mais, mas existe uma trama dizendo que ela estava espionando contra o governo russo, ela é exilada. E só depois de muito tempo o príncipe descobre e leva ela de volta. Então, na realidade, não vou continuar, já dei muito spoiler da história, né? Não vou continuar mais aqui adiante disso aqui não, tá? Para que vocês leiam, né? Porque a minha explicação não chega aos pés da leitura desse conto.
Então, na realidade, houve uma traição aí, né, da madrasta, desse Alexei, que apesar de respeitar, via na figura do príncipe uma pessoa muito importante, se apaixona por ela, paixões, traições, vingança. A moça também não perdoa a madrasta, por não ter perdoado a madrasta, porque quando ela estivesse lá, né, se ela tivesse perdoado e passado toda a herança dela para a madrasta e para os dois irmãos, que ela se dava bem com esses dois irmãos por parte de pai. Com certeza, essa trama de traição que foi feita pelo Alexei junto com a madrasta, que era amante dele, e que depois ficou com ciúmes porque ele se apaixonou pela bela Olga, se ela tivesse simplesmente liberado aquilo que o príncipe falou, dá a tua herança, você não precisa disso, nada disso teria acontecido, ela não teria sofrido como ela sofreu, exilada por anos na Sibéria, passando todos os maus tratos que ela poderia ter passado. Ela nunca teve vontade de trair o príncipe com outro homem, tá? Mas ela sofreu muito na Sibéria, a ponto que a levou à loucura. Então, o tratamento do Alexei, que agora era o conde Vladimir, e que, veja bem, o Alexei sofreu uma traição já na vida atual, olha a lei de causa e efeito aí acontecendo. O tratamento começou por causa dessa história de 100 anos atrás. É interessante que, quando o Alexei vê o príncipe lá em Moscou, ele nem fala com o príncipe qual é a vergonha. Ele estava com raiva do príncipe lá, porque ele já estava apaixonado pela Olga, que nunca deu atenção a ele. O Alexei passa pelo príncipe e não fala nada, mas foi ele que difamou a moça junto à czarina. E depois, numa conversa mais adiante, ele se confessa ao príncipe que ele difamou a moça e pede 1000 perdões para o príncipe. E o príncipe, isso que é interessante da pessoa, do espírito elevado, né? O príncipe diz para ele, eu não tenho que perdoar você. Eu nunca me senti ofendido por você. Isso é fora de série, né? E ele não fala isso da boca para fora, ele realmente nunca se sentiu ofendido, porque a pessoa que tem um alto grau de compreensão, de indulgência perante o próximo, ele não vai se sentir ofendido por aquilo que ele sabe que é uma dificuldade do outro. Aquilo não pertence a ele, ele já superou aquela etapa, que é o que devemos buscar quando Jesus diz benevolência para com todos, indulgência para a dificuldade dos outros e perdão das ofensas. É exatamente isso. Ele tratou o rapaz que o traiu, né, junto com a moça, com benevolência. Ele não se sentiu ofendido, por isso não perdoou, porque ele compreendeu que aquilo que ele fazia era problema dele, não atacava, apesar de ter as consequências para a vida do príncipe, que, lógico, ficou triste de ter perdido a esposa dele, porque ele, acima de tudo, a amava. Mas o príncipe, mesmo ela louca, consegue descobrir onde ela está, a resgata, e, através do passe magnético, começa a tratá-la, mas nunca mais é a mesma coisa, até que eles se encontram depois, né, na pátria espiritual. Sendo que o príncipe nunca precisou perdoar o Alexei, ou o conde Vladimir, mas passados já 2 séculos, que é já na época do relato do livro, a bela Olga, apesar de compreender, ainda não se sentia pronta para perdoar. E aí me lembra, Hélio, até aquele Leonel, né, o conto do Leonel, da família, que todos os que o traíram já tinham evoluído porque já tinham entendido que era importante dar um passo além e perdoar. Mas a família que justamente sofreu numa determinada vida, Leonel e os judeus, uma perseguição na época da Inquisição, por estar há 300 ou 400 anos sem ainda perdoar os inquisidores, não saía do ponto. Ou seja, pior até do que quem fez o mal, mas resgatou, reconheceu o erro, pediu desculpa e expiou, e depois trabalhou para melhorar, é quem estanca em não saber perdoar. Porque enquanto a gente não perdoa, a gente dorme diariamente com os nossos inimigos. E fica aí uma grande lição. Esse conto é belíssimo. O final é muito interessante. O
final voltado ao personagem principal, que é o Alexei. Ler as passagens do Príncipe Viazenski dá aquela vontade, né? Nossa, eu quero ser ele quando crescer, né? Tal é o exemplo. Assim, quando a gente lembra um pouco, quando a gente lê ou vê um filme sobre a vida de Chico Xavier ou de Valdo Franco, ou Mário Teresa, ou Gandhi, ou, enfim, esses personagens sensacionais, Irmã Dulce, que a gente olha assim, a gente diz, caramba, estou longe, mas eu quero chegar aí. Passinho a passinho, devagarzinho, indo para frente, nunca estancando, um dia eu chego lá, porque esse exemplo que cativa é algo tão maravilhoso, e nas páginas desse livro, a escrita do Tolstói com os pormenores, os detalhes, como ele convivia com a natureza, a beleza do local, faz com que a gente olhe assim e diga assim, caramba, como eu gostaria de ter um espírito evoluído, como eu gostaria, como eu quero trabalhar para chegar nisso. E como a falta do perdão pode entravar o nosso caminho. Então, esse é o convite. Leiam esse livro, que tem vários contos. O nome do livro é Ressurreição e Vida, tá? Ressurreição e Vida, Tolstói, pela Dona Ivone do Amaral Pereira. Tem vários capítulos excepcionais. É um livro que cativa o nosso coração. A história cativante, porque é um grande ensinamento, há vários pontos aí do ensinamento da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. É isso aí, Hélio. E todas as pessoas que agradeço a paciência, imagino que esteja no nosso tempo, e obrigado, né, pela oportunidade, mais uma vez, falar, ou aproveitando que nós estamos falando da Rússia, né? Vou falar agora obrigado em russo, que eu aprendi, né? Spasiba, para poder entrar na energia do local. E como é obrigado em russo? Spasiba. Passiva? Não, Muito obrigado, então. Spasiba, de espaço, né? Spasiba. 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 Muito obrigado, então, Frederico, pela exposição da noite. Nós agradecemos muitíssimo. Leon Tolstói é muito importante para todos nós, pela mediunidade de Dona Ivone, nos faz realmente viajar. Esse conto eu li e eu me transportei lá para esse monastério. É realmente um local muito lindo, quando ele descreve os montes rurais. Realmente vale a pena ler o livro Ressurreição e Vida. Nós agradecemos muito, Frederico. Vamos, então, agora